Olá, amigo, amiga, irmãos e irmã em Cristo. Seja muito abençoado hoje e que você receba todas as provisões de que você precisa. Queridos, hoje eu vou trazer uma mensagem intrigante que lhe causará arrepios e também alegria e entusiasmo em você. Assista esse vídeo até o final e você ficará surpreso de como é real o mundo espiritual e de como ele funciona. Mas antes eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Para se inscrever é muito fácil, só você pegar ali naquele inscreva-se que está em vermelho e clicar lá que pronto, você está inscrito, não precisa colocar dado nenhum. Então, o tema da mensagem de hoje é os mistérios do mundo espiritual. Olha só, talvez você nunca tenha ouvido algo parecido com o que você ouvirá agora. Eu vou fazer um desafio do bem para você ficar comigo até o final deste vídeo e conhecer coisas verdadeiras acerca do reino espiritual. O reino de Deus, o reino espiritual, ele pode ser muito mais empolgante do que você imagina. Aí você pode pensar assim, é mais uma mensagem sobre crer em Deus. Eu já creio e não tem nada de novo. Eu insisto agora para que você continue assistindo até o final e você verá que tem muitas coisas profundas no reino espiritual que você nem imagina. E eu sei que você ainda não descobriu. Eu não estou falando aqui de uma crença da forma tradicional, como você conhece sobre Deus e sobre as coisas espirituais. Eu quero falar de algo profundo no reino espiritual que você pode descobrir sobre as coisas de Deus e, em conhecendo, você pode desfrutar de tudo o que Deus disponibilizou para você e para todos aqueles que descobrem este profundo do reino espiritual. Preste bem atenção. Poucas pessoas entendem de fato o extraordinário acontecimento que houve em toda a humanidade quando do céu, lá do céu, Deus enviou o seu Filho para nascer e viver como homem aqui na Terra. Houve uma revolução em toda a criação. Houve um reboliço no céu e na Terra. Houve uma mudança na ordem mundial que refletem até hoje e continuará refletindo por toda a eternidade. Tanto é verdade que hoje nós temos o calendário dividido em antes e depois de Cristo, por ter sido tão grande esta mudança na ordem mundial e que também causou um alvoroço no poder das trevas e uma mudança de comando das coisas no mundo espiritual, onde Satanás perdeu o poder de obrigar as pessoas a serem escravas, acorrentadas dele. São coisas tão profundas que você vai ouvir agora e que você não ouve com frequência essas coisas por aí em qualquer lugar. Agora preste bem atenção na informação seguinte, e depois dela a coisa vai esquentar mais ainda. Quando Deus colocou Adão e Eva na terra, foi entregue nas mãos deles o domínio de tudo na terra. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Adão e Eva dominavam sobre a natureza, sobre os animais, sobre as aves, sobre tudo. Os animais, a natureza, obedeciam a eles e entendiam o que eles falavam. Mas eles perderam todo aquele domínio na tragédia da desobediência a Deus. No dia em que eles acreditaram na mentira de Satanás, eles passaram para as mãos de Satanás o domínio de tudo na terra, e se tornaram escravos, acorrentados de Satanás e seus demônios. E, consequentemente, jogou toda a humanidade debaixo dessa escravidão. Satanás passou, então, com seus demônios, a dominar completamente essa terra, e todos os descendentes de Adão e Eva, que é toda a humanidade, inclusive eu e você, ficamos debaixo dessa escravidão. E veja bem, não havia nenhuma chance de nos libertarmos deste domínio. Satanás nos enganou, entregamos nas mãos dele, de mão beijada, toda a legalidade para ele e seus demônios dominarem sobre nós e para sempre. Mas Deus teve misericórdia de nós.
Ele olhou para nós e não suportou nos ver naquela condição. E como conhecedor de todas as coisas, um plano já estava estabelecido para nos resgatar. E foi um plano muito caro, o preço mais alto de que o céu podia pagar. Deus, o Pai, pegou a joia preciosa do céu, que era o seu Filho Jesus. Ele era admirado no céu por todos os anjos. O Pai pegou e entregou para morrer em nosso lugar e pagar a nossa dívida. Então, quando chegou o tempo determinado, Jesus veio e com a sua morte e ressurreição, ele nos libertou, quebrou as correntes e nos libertou do domínio e escravidão dos demônios. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, fala que Jesus nos libertou do império das trevas. E em Colossenses 2,15, informa que Jesus publicamente expôs os demônios à vergonha e ao desprezo, ou seja, os reduziu a nada. A partir daquele ponto, da morte e ressurreição de Cristo, todas as pessoas deste planeta passaram a ter a opção de sair do domínio das trevas e da influência dos demônios. Agora, preste atenção no que eu disse. Passaram a ter a opção, porque nem todos fizeram esta opção enquanto estavam vivos. E o mais triste que eu vou te falar agora é, muitos que hoje estão vivos também não fizeram ainda esta opção. Espere aí que não acabou ainda. Agora vai começar a ficar bom e eu posso até chocar você com as informações a seguir e eu posso até causar raiva em você. Apesar de a libertação estar disponível para todos, muita gente decidiu continuar escrava de Satanás e seus demônios. E inclusive você. Agora eu vou chocar você, mas não fique com raiva de mim, não. Inclusive você pode ainda estar debaixo do domínio dos demônios e sem saber que está. E por isso eu sei que agora você pode estar pensando assim: ah, irmão Paulo, eu não estou debaixo do domínio de demônio, não. Olha só, eu não posso julgar você e nem a ninguém. E é você quem precisa saber disso, de acordo com as verdades da palavra de Deus que eu vou lhe mostrar. Logo abaixo, você pode saber disso. Veja bem, é aí que está o perigo. Muitos estão escravos e dominados pelos demônios e não admitem e não sabem que estão, porque se recusam a ler a Bíblia, se recusam a crer no que está escrito, acham que não tem tempo de ler a Bíblia. Jesus disse que o povo perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não sou eu quem estou dizendo, foi Jesus quem disse. Então, não fique bravo comigo, você vai entender. Mas antes, deixa eu dar uma informação aqui. Satanás treme diante de Deus, porque ele conhece o poder de Deus. Mas, ele, mesmo assim, ele fala com Deus e reivindica que Deus cumpra as leis que ele mesmo, Deus, estabeleceu. Para não te ficar te enchendo aqui com textos bíblicos, eu vou apenas parafrasear uma conversa simulada do diabo com Deus. O diabo chega tremendo de medo e com toda a reverência diante de Deus e fala assim: Deus Todo-Poderoso, Majestade, o Senhor disse que se Adão desobedecesse o Senhor, seria expulso e o Senhor cumpriu mesmo o que o Senhor prometeu. Agora, Deus Todo-Poderoso, o Senhor também criou as pessoas com livre-arbítrio para elas fazerem o que desejam, não é mesmo? O Senhor veio e tirou o meu domínio sobre elas. Mas quem quiser continuar comigo, eu tenho direito sobre elas, senão é o Senhor quem fará que está fazendo elas seguirem o Senhor obrigadas. Fim da conversa por aqui. Vou parar por aqui para não prolongar essa linha e para não dar margem a controvérsias. Mas só por aqui, por esse entendimento, você pode entender agora por que em Romanos 10:10 está escrito e fala da necessidade
de que as pessoas precisam confessar Jesus como o único Salvador. Quando uma pessoa faz isso, confessa, ela está por livre e escolha, tirando o domínio de Satanás, que Satanás tem sobre ela, e está entregando para Jesus. Essa pessoa, naquele momento em que faz a confissão, crê em Jesus e faz a confissão, ele quebra a legalidade que o diabo tem para escravizar e para agir na vida dela. Porque ela pega esta legalidade e passa e entrega nas mãos de Jesus para que Jesus a proteja e a guarde. E só depois disso, a pessoa fica livre da escravidão dos demônios e livre da morte eterna. Por isso, eu disse que você pode ainda estar sob o domínio dos demônios, se você ainda não creu com o seu coração e nem com sua boca fez esta confissão. É só você ler ali em Romanos 10:10 e você entenderá que é assim mesmo. Pois ao fazer isso, você quebra a legalidade, você quebra as correntes invisíveis que você não vê, você quebra o domínio que Satanás e seus demônios têm sobre você e você passa esse domínio, essa legalidade para Jesus. É simples assim, quer você acredite ou não. E Deus não pode e ele não quer forçar as pessoas a fazer isso. Senão, ele teria um monte de robôs escravos o seguindo, só porque ele os programou para segui-los forçado. E Deus não força ninguém. Você pode entender tudo isso lendo a palavra de Deus e ver que é exatamente assim. Deus não obriga ninguém a segui-lo e as pessoas são livres para fazer suas escolhas. Mas não acabou ainda. O que você sabe até aqui é apenas o começo. Agora é que a coisa vai ficar mais interessante. Presta atenção e fique comigo e você vai ficar entusiasmado com as coisas que você vai saber agora. Fique atento no que eu vou dizer a seguir. As pessoas não têm ideia da legião de demônios que circulam nos ares em volta delas. Porque está escrito que o diabo anda, lá em 2 Pedro, que o diabo anda em derredor das pessoas, rugindo e bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então, está cheio de demônios nos ares, nas regiões celestiais. Se as pessoas pudessem ver com os olhos físicos, elas ficariam arrepiadas e tremeriam de medo, porque veriam os demônios com suas garras nos ombros das pessoas e com freios em suas bocas, dominando-as, levando-as para onde eles querem. As pessoas veriam os demônios colocando ira, colocando raiva, palavrões nas bocas das pessoas, planos de roubo, planos de assassinato, corrupção. Veriam eles dando sugestões para um falar mal do outro, traírem um ao outro, adulterarem, colocar frieza para não se aproximarem de Deus, frieza para não orar, frieza para não ler a Bíblia Sagrada. As pessoas não têm coragem de ler a Bíblia Sagrada, e tudo isso é interessante, isso interessa a Satanás. Ele que coloca essa falta de vontade, esse desinteresse pela palavra de Deus. Eles são astutos, eles são enganadores, carniceiros, e estão por trás de todas as atrocidades da humanidade. O pior de tudo, a vida de todos os que não são filhos de Deus, isso está escrito lá em Efésios 2, de 1 a 4, os filhos da desobediência, eles são influenciados por esses demônios. Mas aqueles que são filhos de Deus, já confessaram Jesus, podem ser livres desta influência maligna e até podem vê-los. Olha só, até podem vê-los, perceber eles atuando e saber onde eles estão atuando. E se você já nasceu de novo, crendo e confessando Jesus, você tem a proteção de Deus contra todo o mal, contra toda a influência do maligno. Agora você pode ouvir a voz de Deus, ver o reino espiritual, ter acesso às coisas sobrenaturais e verá porque muita gente chamam nós, os que cremos, de loucos. Assim como o apóstolo Paulo fala ali que o evangelho, fala ali na carta aos Coríntios, ele fala que o evangelho
é loucura para aquelas pessoas que não creem. Eu posso surpreender você mais ainda com uma informação. Você agora tem a mesma natureza de Cristo e pode ter a mente de Cristo, assim como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16. Antes, os demônios cegavam o seu entendimento. Antes de você crer e confessar Jesus, os demônios cegavam o seu entendimento, cegavam seus olhos espirituais e seus ouvidos espirituais, e você não conseguia ver as gloriosas riquezas do reino espiritual. Agora, depois de ter saído do domínio deles, você pode ver coisas extraordinárias no mundo espiritual. Você pode ter visões em sonhos. Você pode ter visões acordado. Você pode ouvir a voz de Deus no seu espírito. E você pode descobrir antecipadamente as tramóias que os demônios intentam contra você e seus familiares. Eu vou contar aqui um fato que me aconteceu. Um dia, eu estava às 2h da madrugada, de joelhos no meio da minha sala, orando. De repente, abriu-se uma janela no mundo espiritual e eu vi meu filho atravessando em um campo de futebol e no meio do campo veio 2 elementos. Um atirou nele e foram embora sem levar nada e deixou meu filho ali caído morto no meio daquele campo. Eu já tinha conhecimento sobre o reino espiritual e já sabia que as coisas acontecem primeiro nas regiões celestiais para depois se materializar aqui na Terra. Por isso, assim que eu tive a visão, e para impedir que aquilo se materializasse aqui na Terra, eu comecei a combater no mundo espiritual. Assim como está escrito ali em Efésios 6:12, que a nossa luta é contra os demônios e não contra pessoas. Eu comecei a interceder e a orar pelo meu filho e combater contra os demônios no mundo espiritual. Você sabia que aqueles que confessaram Jesus mandam nos demônios? Você sabia disso? Isso está escrito lá em Lucas 10:10. Jesus, Deus deu poder para nós sobre todo o poder do inimigo. Então, continuando, uma semana depois desta visão e do meu combate no reino espiritual contra os demônios, de eu ter dado ordem para eles saírem e anular o plano deles, a minha vizinha veio correndo na minha casa e relatou. Ela veio assustada e falou: irmão Paulo, vocês sabiam que tinha um plano para matar o seu filho? Aí eu disse para ela: sim, eu sabia, mas eu abortei este plano. Aí a mulher continuou falando: pois é, os elementos foram encontrados mortos ontem, isso foi no domingo. Os elementos foram encontrados mortos ontem lá no matagal. Gente, isso não é um conto, é um fato. E aconteceu mesmo. Eu não teria coragem aqui de mentir sobre essas coisas, porque eu conheço o mundo espiritual e eu sei as consequências que é mentir sobre essas coisas. O que aconteceu neste episódio? Eu já era filho de Deus, já tinha quebrado a legalidade que os demônios tinham sobre mim, pois eu já tinha confessado Jesus como meu único e suficiente Salvador. Veja bem, único e suficiente, único e suficiente nome. Atos 4:12, nenhum outro nome foi dado, nem lá no céu, nem embaixo da terra, em lugar nenhum, somente o nome de Jesus. Depois da minha decisão, depois que eu fiz essa confissão, eu passei a estudar a palavra de Deus com afinco e a ter relacionamento diário com Deus através da oração, leitura e meditação na palavra de Deus. E por causa disso, eu estava qualificado para ter acesso, ver o reino espiritual, mandar nos demônios, dar ordem para eles abortar seus planos contra mim, e eu pude impedir uma tragédia na minha família. Esse é apenas um, tem muitas coisas que eu não vou contar aqui porque toma muito tempo. É claro que eu fiz tudo isso através do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Sem ele, nós não somos nada. Ele é o único nome, não existe outro nome. Sem ele, nós não somos nada. E toda a honra e glória pertencem a ele, ao Senhor Jesus. Nós temos o poder
e a força e a autoridade através dele, por causa daquilo que ele fez por nós. Mas ele não faz nada se nós não nos relacionarmos com ele e se não abrirmos a nossa boca e professar as palavras que ele nos deu autoridade para professar, assim como ele disse ali em Lucas 10:10. Eu vos dou o poder sobre todo o poder do inimigo. E em Marcos 16:17, onde ele disse, em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O processo de toda esta qualificação se inicia quebrando a legalidade que Satanás tem sobre a sua vida, confessando Jesus. Depois, devemos crescer em tudo isso através de um relacionamento com Deus, íntimo e diário com Deus. Muitas pessoas apenas quebram essa legalidade, confessam a Jesus, mas não crescem. Elas não oram, não meditam na palavra de Deus. Por isso, elas não sabem sobre essas coisas, não têm poder nenhum sobre os demônios e não vê nada no reino espiritual, são apáticos a tudo isso, não têm entusiasmo nenhum com as coisas do reino de Deus. Essas pessoas poderão sim, vão entrar na vida eterna e herdar a salvação, mas viverão aqui nessa terra sem entusiasmo algum e sem nenhum fruto para o reino de Deus, e isso é lamentável. Este crescimento, meu amado, se dá apenas se você praticar os princípios fundamentais da Bíblia Sagrada, que nós temos ensinado aqui com muita persistência neste canal. Esses princípios, vamos citar 4 básicos dele, que é a oração em línguas, a adoração pessoal, você passar tempo adorando a Deus, confessar a palavra, declarar a palavra, a leitura e a meditação diária na palavra de Deus. A palavra de Deus, meditar na palavra de Deus diariamente. E também a prática do jejum que a Bíblia ensina. Eu encorajo você a crer nessas coisas e a tomar a decisão, se você ainda não tomou essa decisão, de quebrar a legalidade que os demônios têm sobre a sua vida e entregar toda esta legalidade para Deus, através da confissão de Jesus como seu Salvador, de Jesus, o Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador e mediador. Eu quero encerrar esta mensagem orando com você, e se você crer em seu coração e deseja, confesse comigo assim. Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Me perdoa pela minha ignorância no passado. Eu quebro agora toda a legalidade que os demônios tinham sobre a minha vida. E eu entrego para o Senhor, confessando Jesus como meu único, suficiente Salvador e mediador. Quero, a partir de hoje, ter uma nova vida com o Senhor. Me ensina toda a verdade através da tua palavra. Abra o meu coração, abra o meu entendimento. Fale comigo, me ensina essas coisas. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar para você fazer uma oração. Creia que a oração que nós fazemos uns pelos outros, você pode orar por mim, eu posso orar por você. Então, eu quero agora orar por você, pedir a intercessão de Deus sobre a sua vida. Tá? Pai querido, eu quero agora fazer a oração de Efésios 1:17. Eu oro a Deus, ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, por essa pessoa. Eu oro ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que dê a esta pessoa o espírito de sabedoria e revelação. Ilumine os olhos do entendimento dela, para que ela veja as gloriosas riquezas que tem o teu reino espiritual, que o Senhor tem para ela. Abençoe ela em tudo o que ela fizer, Pai. Guarde ela e a família dela. Abençoe os projetos e os sonhos dela. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe você. Que Deus tenha um ótimo dia. Continue assistindo nossos vídeos, compartilha, se inscreva, porque tem muita gente que precisa conhecer essas informações. Então, compartilhe, veja, não endureça o seu coração, como está escrito na palavra de Deus, que se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então, se você não gosta de mim, não tem problema nenhum, não.
mas goste da palavra de Deus. Se você olha, me vê aqui com a cara feia, se eu sou arrogante, não, esquece isso, né? Apenas creia no que eu estou falando, creia na palavra de Deus. Não olhe para a minha cara feia, não olhe para o meu jeito de falar. Eu sou falho como você, mas veja e creia na palavra de Deus. A palavra de Deus pode nos libertar da nossa ignorância. Conhecereis, João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Ela me liberta do meu achismo, me liberta do meu engano, liberta do meu orgulho, e ela pode libertar você também de tudo aquilo que você acha que sabe. E aí pode, às vezes, não saber, ou você sabe, e ele pode confirmar para você. Então, não olhe para a minha cara feia, olhe para a palavra de Deus, para aquilo que eu estou falando. Amém? Deus abençoe você. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.